Fala pessoal, Prof. Loureiro aqui, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão brutalmente difícil que apareceu no vestibular do IME. Tinha que ser, né? Só que na primeira fase ainda, geralmente essas coisas aqui vêm na segunda fase. A questão, ela tem uma linha e meia, né? O que eles precisam para quebrar a gente. Eles falam assim, seja alfa um número real, Z1, Z2 e Z3 números complexos, tal que todos eles têm módulo igual a 4, o Z1 não é o Z2, e ele pede o valor mínimo de isso aqui, essa trambolha aí, né? E as respostas também estão ultra estranhas, tá um negócio muito doido assim, então eu costumo dizer até pro pessoal que isso aqui é uma questão fantástica para você pular, para você não fazer na prova, né? Para você tentar, ou melhor, pelo menos pular no primeiro momento, tentar fazer depois, né, etc. Porque, enfim, né, a solução proposta por vários cursos, e foi a única que eu consegui encontrar também, foi complexo, precisava ver complexos como vetores, certo? Que já é uma coisa um pouco mais avançada aí, que a gente só vê em turma Itaime. Você fala, professor, como assim complexos como vetores? Vamos lá. Se eu pego aqui o complexo Z3 mais I, certo? O 3 mais I, pessoal, a gente aprende, mesmo estudando complexos normalmente, que ele tem uma representação no tal plano de Argand-Gauss, né? Aqui, eixo real, eixo imaginário, né? Então isso aqui seria o ponto 3,1. Mas pensando em um vetor, né, de caminhada 3 na horizontal e de 1 na vertical, né? Isso aqui seria análogo ao vetor que a gente chamaria de 3,1, né? E aí quando eu faço, por exemplo, 2z, na escola a gente só faz, beleza, multiplica tudo por 2, né? 6 mais 2i. Mas pensa aí, 2z, pessoal, seria basicamente eu pegar aqui dois vetores desse daqui, duas caminhadas dessa, né? E eu chegaria aqui no ponto 6,2, certo? 3z seria um bagulho assim, né? E tudo mais, ou seja, se eu pegasse inclusive qualquer múltiplo de z vai dar alguma coisa nessa linha daqui, né? E mais ainda, se eu pegasse menos z, né? A gente aprende que é menos 3 menos i. O que vai ser o menos 3, o menos z aqui? Eita, menos z aqui nesse contexto. Vai ser um vetor aqui, né? Oposto, é isso. Isso daqui seria o menos z, né? E aí se eu quisesse menos 2z seria assim, menos 3z, ou seja, multiplicar um complexo por uma constante real é você manter, né? Você vai manter meio que essa direção aqui, né? Que nem um vetor, não é isso? E aí você vê que tudo a respeito de vetores é válido aqui, tudo sobre as operações básicas, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um z, 3 mais i, e agora um w, que seria o 1 mais 2i, certo? Se eu pensar neles no plano de Argand-Gauss, mas pensando como vetores, né? Lembra, como é que a gente aprendeu a fazer, por exemplo, z mais w, né? Z mais w você soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Como que a gente aprendia a fazer com vetores, né? A gente aprendia que a gente pegava aqui, né? Pegava o vetor w, colocava aqui na pontinha do vetor z, ou o contrário, né? Ou pegava o vetor z, colocava aqui no final do vetor w, e essa caminhada resultante aí, né, de z e w, se daria o vetor resultante z mais w. Só que, pô, pessoal, é a mesma coisa, certo? Funciona isso daqui com vetores mesmo, certo? E aí, se eu quisesse fazer, por exemplo, z menos w, a gente aprende que a gente só pega e subtrai, né? Mas aqui, pessoal, nos complexos, tem uma coisa ainda mais legal para você pensar sobre z menos w. Peraí que não veio aqui os vetores. Isso, assim. Tem um formato ainda mais interessante, que é o seguinte, pô, em vez de eu pensar em z menos w, eu vou pensar em z mais menos w, certo? Então, pensando aqui, como é que seria o meu menos w, né? O menos w seria um vetor assim, né? Meio que ao contrário do w, né? Isso aqui seria o menos w. E lembra, eu consigo somar vetor tirando ele da origem, né? Pensando na caminhada da coisa. Então, eu poderia meio que esquecer esse w daqui assim, pegar este w, botar ele assim, ó, olha que loucura, certo? E dizer que o z menos w, que é o z mais menos w, é essa caminhada aqui, que vai resultar num vetorzinho assim, certo? Ai, professor, mas eu queria que você pegasse aqui o menos w, né, o w daqui, e botasse ele de fato assim e somasse. Dava no mesmo? Dá no mesmo, ó, repara. Isso aqui é o nosso menos w, certo? Eu posso simplesmente ou fazer o que eu acabei de fazer, né? Ou eu posso ainda pensar nisso daqui, ó. Pego o menos w e coloco aqui na pontinha do z, não é isso? E eu vou ter literalmente o mesmo vetor
daqui, ó. Esse vetor daqui também vai ser z mais menos w. Por isso que não importa muito, certo? Isso daqui seria o z menos w. Beleza? Professor, o que raios você vai fazer com esse tipo de coisa nessa informação? Né? Os meninos da turma aí adoram chiar quando eu resolvo uma questão de complexos por geometria, que é que eu uso vetor, né, etc. Mas é isso. Isso é o nível ITA de complexos, certo? Nível ITA-IME. Então vamos lá. A questão, em resumo, diz pra gente que, né, que eu tenho 3 complexos com módulo igual a 4. Ele quer saber o valor mínimo desse trambolho aqui com o alfa sendo um número real, né? E aí, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que olhar é, tipo, tudo que a gente sabe é que os 3 complexos têm módulo igual a 4, né, gente? Então, um jeito de a gente começar a visualizar isso é simplesmente pensar num círculo de raio 4 e falar, ó, meus complexos eles estão aqui, né? Tipo, meu Z1 vai estar tipo aqui, meu Z2 vai estar tipo aqui, uma coisa assim, certo? Pra gente começar a entender o que está acontecendo, certo? E aí que vem, visto isso daqui, é aí que começa a você entender a sacada da coisa. Por quê? As alternativas, elas têm muito Z1 menos Z2, Z3 menos Z1, Z3 menos Z2. Tem alguma coisa sobre a subtração dos complexos, que a gente já viu que vão ser vetores tipo assim, né? Algo desse tipo aqui, assim, né? Vai dar algo assim. Então, por que a gente não pega a nossa expressão, que ele está lançando aí pra gente calcular o mínimo, e reescreve ela em termos dessas subtrações aí, né? Então vamos lá. Reescrevendo isso, eu vou ter o seguinte. Fazendo a distributiva aqui, o que vai rolar? Olha, esse alfa menos 1 vezes Z2 vai ficar isso daqui, certo? Maravilha. Aí passando esse menos aí para esse parênteses, a gente vai ficar com isso daqui, ó. Alfa Z1 menos alfa Z2 mais Z2 menos Z3. É aqui que você tem que começar a desconfiar das coisas, porque se você coloca esse alfa, né, meio que isola esse alfa em um lugar só, olha o que aparece. Alfa que multiplica Z1 menos Z2 mais Z2 menos Z3. Então você fala, moleque, as alternativas estão cheias disso, tá cheio disso nas alternativas, né? E eu consegui reescrever meu treco desse formato. E aí, o que eu faço, né, gente? Vamos lá. O que eu vou ter que entender? Vamos lá. Eu vou vir aqui para o meu formatinho mais bonitinho e eu quero tentar visualizar geometricamente o que é cada um desses dois caras aqui, certo? Primeiramente, eu vou só inverter um pouquinho a ordem, tá? Porque o primeiro termo ele é mais fácil de ver. Porque Z2 menos Z3, pessoal, muito simples. O que é menos Z3, né? Seria uma caminhada assim, ao contrário, né? Então, menos Z3 mais Z2, esse vetor Z2 menos Z3 vai ser um vetor assim, ó, nessa zorra daqui. Isso aqui vai ser Z2 menos Z3, certo? Maravilha. Aí tem um alfa vezes Z1 menos Z2. Primeiramente, quem que seria Z1 menos Z2? Vamos pensar ao contrário. Menos Z2 é quem? Né? O menos Z2, ele é justamente o contrário, a caminhada ao contrário de Z2. Então, menos Z2 mais Z1 vai dar uma caminhada que começa bem aqui e termina aqui, certo? Isso daqui seria o Z2 menos Z1. Só que a questão, ele fala, esse formato que a gente encontrou, ele é um alfa que multiplica Z1 menos Z2, né, pessoal? Então, o que é alfa vezes Z1 menos Z2, onde o alfa é um número real? A gente viu que quando a gente multiplicava um vetor por uma constante, né, ele só esticava, comprimia, no máximo mudava de sentido, mas ele mantinha na mesma direção. Então a questão é que esse vetor, se ele multiplicar por 2, por exemplo, né, ele vai virar um bagulho meio assim, certo? É isso aqui. Se ele fosse por 5, seria maior ainda. Por menos 1, ele viria para cá, para trás. Né? Por meio, ele viria para cá. Ou seja, esse vetor aqui, ele está nessa direção daqui. Certo? Então, para a gente visualizar isso de maneira mais interessante, eu preparei aqui um bom e velho GeoGebrazinho, né? Então, repara, isso aqui, esse vetor vermelho aqui é o alfa Z1 menos Z2. Então, quando eu mudo aqui o meu alfa, que está aqui como A, né? Esse vetor ele vai vindo, ó, nessa direção daqui. Então, meu vetor alfa Z1 menos Z2 pode ser qualquer coisa nessa direção. Qualquer vetor que parte daqui e chega a algum ponto dessa reta. Beleza, pessoal? Maravilha! E aí, com isso, a gente tem, né? Obviamente, tem, então, essa situação daqui, certo? Porém, a gente tem que voltar um pouco porque a questão pede, né? A questão pede o que mesmo? Era alfa Z1 menos Z2 mais Z2 menos Z3. Então, peraí, vamos lá. Eu quero
Z2 menos Z3, que é esse vetor daqui, certo? É daqui para cá, mais esse vetor vermelho, né? Esse aqui é o vetor alfa Z1 menos Z2, é esse vetor vermelho. Então, putz, então quer dizer que a resultante, essa zorra toda aqui, vai ser um vetor com início aqui e o final aqui, não é isso? Que maravilha! Vamos visualizar isso aqui no GeoGebra, certo? Olha só, esse daqui é o vetor resultante. Deixa eu tirar aqui os Z's, certo? Então, meu vetor resultante, ele é esse roxo aí, certo? Pronto, então eu encontrei um modo geométrico de entender a situação da questão, certo? Mas o que a questão pedia mesmo, né? A questão pedia o valor mínimo do módulo desse negócio. Então não é nem sobre o vetor, porque vetor não vai ter mínimo, né? Mas ele tem módulo mínimo. Então, peraí, voltando aqui. Quando é que isso daqui tem valor módulo menor? Mínimo módulo, né? Pô, tipo, se eu vier pra cá, tá aumentando. Se eu vier muito pra lá, tá aumentando. Então, ele vai ser mínimo, pessoal, quando ele tiver o quê? Perpendicular aqui à reta. Porque qualquer outro que ele fizer aqui vai ser hipotenusa de um triângulo com esse valor daqui, certo? Então, o que nós queremos, no fim das contas, o que eu fiz aqui, meu Deus? Esse vetor aqui, quando ele é mínimo, vai ser quando isso daqui for um 90 graus, certo? Literalmente, isso daqui que eu quero, certo? Muita gente me pergunta aí como é que eu faço essas coisas aqui no GeoGebra, né? Em breve vai ter um treinamento de GeoGebra aí, né? Um pacotão com um monte de curso meu. Se você quiser ter um desconto bacana, entre no nosso grupo de alunos aí, link tá na descrição, beleza? Mas enfim, massa, professor. Entendi. Quando eu fui tentar fazer essa questão, né? Não quero me gabar, mas eu cheguei aqui, certo? Eu tenho um costume de fazer isso. Eu cheguei nesse ponto daqui. Só que eu não consegui proceder, sabe? Eu não consegui proceder porque as respostas estão muito doidas, certo? Eu não consegui imaginar o que estava acontecendo porque eu estava pensando num valor mínimo geral. Eu falava, pô, e se os dois, e se esses complexos são iguais, e se aqueles ali são iguais? Eu começava a achar que era tudo zero, né? Mas aí que tá. As respostas da questão estão em termos de subtrações desses complexos. Então vai ser em termos desses vetores aqui, certo? Desses azuis aqui, vai ter talvez um pra cá, né? Então qual que é o negócio, pessoal? Geometricamente, nossa questão é muito simples. Eu tenho aqui um triângulo, cujos lados são os módulos das subtrações de cada um desses dois vetores, e eu quero encontrar essa altura aqui. É esse que eu quero encontrar o valor dessa altura, certo? E aí, muita gente pode ter pensado aqui, como eu pensei, que caramba, para calcular uma altura eu só conheço fórmula de Heron, né? E vai ficar muito brutal fazer isso aqui com Heron, né? E tudo mais. Só que aí que vinha o detalhe, a coisa que está aqui em todo momento, a gente só usou uma vez, tecnicamente dizendo, que é de que esses três complexos estão numa circunferência de raio 4, eles têm o mesmo módulo, tudo tem módulo 4. Então tem uma fucking circunferência aqui, ó, circunscrita a esse triângulo. Eita, deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui. Pronto. Circunscrita a esse triângulo que tem raio R igual a 4. Então, peraí. Tudo que eu preciso fazer agora, tecnicamente, é calcular essa altura tendo esse raio, né? E a gente tem um teoreminha que ajuda a gente a calcular essa altura via esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ daqui. Porque eu posso dizer simplesmente que a altura vai ser esse lado daqui, né? O módulo de Z2 menos Z3, que é igual ao módulo de Z3 menos Z2, tanto faz, tá, pessoal? Pode botar 3 e 2 aqui, tá? Tanto faz mesmo. Vezes o seno de θ, certo? Então, se eu descobrir o seno de θ, minha resposta talvez comece a ficar parecida com o que tem aqui. Olha, Z3 menos Z1, Z3 menos Z2, tá vendo só? Z1 menos Z2, subtração, começa a aparecer as coisas, certo? Então, qual que é a parada aqui que eu tenho que usar, pessoal? Diz aí pra mim. Lei dos senos, galerinha. Ai, que delícia! Então, a gente vai pegar o lei dos senos com esse ângulo θ aqui, certo? E eu vou ter que, o seguinte, ó, eu vou ter que Z3 menos Z1, ou Z1 menos Z3, tanto faz, né? Sobre o seno de θ, que é esse ângulo oposto aqui, é igual a 2R, que é 2 vezes 4. Então, a gente vai ter que o seno de θ é módulo de Z3 menos Z1 sobre 8.
Maravilha. Então com isso daqui a minha questão acaba. Por quê? É só eu pegar esse seno de θ e tacar aqui, né? Então eu vou ter que seno de θ vai ser H sobre esse trambolho daí, né? Porque pode ser visto assim. E que vai ser igual a Z3 menos Z1 sobre 8, certo? Maravilha. Sendo assim, o H é igual a Z módulo de Z3 menos Z1 vezes módulo de Z3 menos Z2 sobre 8. E isso está escrito aqui na letra C. Olha que maluquice, pessoal. Questão de complexos feita por geometria com vetores, certo? Se você achou essa questão muito doida, se você está a fim de ver uma questão um pouco parecida com essa, eu vou deixar aqui no card uma questão que eu recomendo que você veja, e aqui do outro lado vai ter uma questão que o YouTube acha que você gostaria de ver, ok? Um beijo para você, espero que tenha sido útil e vai estudar.